Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um livro que eu não considero ele tão fácil assim, mas é um livro que traz muitas reflexões, muitas provocações, né, do ponto de vista do autor, que tem uma abordagem, eu diria, um pouco diferente do que a gente está acostumado quando a gente fala de filosofia, porque acredito que ele traz uma materialidade para as coisas que são muito perceptíveis, né? Eu estou falando de Ortega y Gasset e o seu livro A Desumanização da Arte. Na verdade, esse livro não é exatamente um livro, mas assim um compilado de ensaios que o autor escreve sobre a arte que foram reunidos. Todos eles são muito interessantes. A gente vai tratar especificamente hoje da desumanização da arte. Vou deixar o link desse livro na descrição. Ele só é encontrado nessa forma aqui, ou você pode encontrar também em espanhol, né, na internet, em outras versões. Né? Mas acho que em português apenas essa. E o que que esse livro vai trazer, né? O que que esse artigo vai trazer? Quais os pontos que ele vai colocar na sua argumentação e qual é a discussão que ele vai propor? Primeiro, ele vai fazer uma leitura, uma, uma contextualização dos elementos que estão acontecendo na arte. Do ponto de vista que ele escreve, ele já está falando do pós-romantismo, então ele dá alguns exemplos musicais relacionados com Beethoven, com Wagner, que Beethoven marca uma transição na forma de se fazer a música, e que a partir de Beethoven até Wagner se faz uma música muito humanizada. E aí eu vou explicar já o que é que se trata isso. Eu vou trazer alguns termos que a gente vai trabalhando aqui ao longo do vídeo. Eu não acho esse livro um livro muito fácil, assim, não recomendaria para quem tivesse alguma prática, né, em ler livros de filosóficos, principalmente o ensaio, que não tem como objetivo um fim muito claro, mas sim instigar a nossa reflexão e trazer alguns elementos que vão colaborar no entendimento daquilo do que no caso do que é a arte e para onde está caminhando, né? O Ortega então vai fazer essa leitura, né, dessa arte humanizada e no século XX ela caminha para uma desumanização e essa desumanização está pautada, está refletida, está desenhada em uma série de maneiras que são diferentes de se fazer da arte humanizada, né, vamos dizer assim. O que é essa arte humanizada segundo Ortega y Gasset? Depois eu vou colocar minha opinião, obviamente, sobre tudo isso. Ele fala de uma arte que é excessivamente emotiva e não só emotiva, como que busca constantemente causar uma comoção. E ele diz que vai se fazer isso excessivamente ao ponto de ser uma coisa obrigatória. Se a arte não te coloca uma posição de pranto, né, de drama excessivo, ela não vai ser considerada boa, né? Ele vai colocando um parâmetro como se isso automaticamente qualificasse a arte como boa ou ruim. E em alguns pontos eu realmente concordo com isso. Eu acredito que o romantismo ele exagera muito nessa forma de exposição. Existe uma maneira de se colocar certos, certas, certos entendimentos, né, no romantismo que vai reduzir a arte simplesmente a essa expressividade excessiva de emoções e também a uma técnica muito, muito, muito rebuscada. Para quem conhece de música, vai perceber que
durante essa época do romantismo, você tem músicas absurdamente mais virtuosas, né? É, mais difíceis de serem executadas, mais complicadas. Então, a arte vai tomando um aspecto cada vez mais de especialista do ponto de vista daquele que executa. Mas do ponto de vista daquele que a consome, a gente pode dizer que é uma arte que é abrangente. Então, por quê? Porque ela é humanizada, ou seja, ela é excessivamente emotiva. Então, do ponto de vista de Ortega, o que que acontece? Acontece uma especialização, né, da arte do seu ponto de vista técnico, mas uma, é uma arte rasa, é uma arte que não alcança elementos mais profundos. E o que ele vai colocar é que justamente quando ela chega no seu ápice, de sua expressão com Wagner, ela, ou seja, no ápice do drama, e de certa forma até caótica, né, ele vai colocar que a arte romântica ela vai perdendo um pouco a sua forma, a sua clareza, para ficar trabalhando por dar muito detrimento, muita expressividade das emoções. Também nisso eu tendo a concordar com o Ortega, porque a gente vai percebendo essa diferença, né, na estrutura, na maneira como são construídas, principalmente na música fica bem mais claro. E a música ela tem um grande desenvolvimento nessa época, somente com a música alemã, mas também nos outros países, né, de europeu. Vale lembrar que essas colocações todas elas são válidas para a Europa, né? Elas são tratam de um contexto especificamente europeu, e depois elas vão chegar às Américas, né, aos outros países. Porém, é interessante entender que isso pode não fazer parte de um contexto histórico nosso, mas faz parte de um contexto marginal nosso. A partir do momento que a gente começa a consumir e se inspirar nessas obras, a gente consegue, a gente consegue não, a gente acaba sendo influenciado e começa a utilizar esses elementos que são apresentados aqui como matéria-prima para a nossa própria construção, né? E, não obstante, a gente estuda romantismo e outros movimentos, outras escolas literárias durante o período do ensino médio na escola, né? E, ou seja, há uma influência direta nesse sentido, bem? Então, ele vai colocar essa arte humanizada como essa excessiva expressão das emoções. Uma arte desumanizada é uma arte para pessoas especialistas, mais entendidas, mais intelectualmente esclarecidas, né? Isso ele coloca isso claramente e que agora para o homem comum, para a pessoa comum participar do universo artístico, ela precisaria então se especializar, entender quais são os, as ferramentas de comunicação do artista, qual as suas ferramentas, qual as suas maneiras de chegar ao público, se quiser participar, né, da arte, se quiser chegar a esse ponto, né, a esse nível de entendimento ou de cultura, né. Vale lembrar que é uma arte então que vai exigir mais do público, né, segundo Ortega, e ao passo que vai exigir menos do artista, porque, como disse, a expressividade técnica, a exigência técnica do período romântico, ela exerce uma supremacia sobre os outros períodos históricos da arte. E o tema, né, o assunto, ele torna mais raso.
E o Ortega chega a dizer que tudo acaba girando em torno da vida do artista, ou seja, é uma arte egocêntrica, né? Excessivamente humanista, apenas que o artista olha apenas para si, vai se colocar sempre no centro de sua expressão, da sua arte, né? Quando então há essa desumanização, há uma abordagem através de símbolos e de elementos artísticos mais especializados, e há então uma comunicação simbólica mais difícil, algo que seria mais relacionado para iniciados nas artes, vamos dizer assim. E isso, para mim, certo ponto, conceitualmente, ela é uma leitura interessante, mas eu acredito que isso não se concretiza, porque o que acontece hoje é que os, essa arte moderna, modernista, que nós chamamos, né, ou, enfim, qualquer outra coisa contemporânea, ela se valida ou se arroga de possuir uma comunicação muito difícil, muito encriptada, mas que no frigir dos ovos, né, no cerne da coisa, não tem nada. É algo que é destituído de símbolo, é algo que é destituído de profundidade, é algo que é destituído de sentido. Então, o Ortega, ele mesmo fala, né, que como é um artigo, isso é muito perceptível que é algo que ele desenvolve no momento, né, não é uma leitura teórica que vai se desenvolver por um longo tempo e ele vai se consolidar, mas sim uma leitura no momento em que ele estava vivendo nesse ensaio, né? E ele chama de arte jovem, né? Essa arte jovem que está se formando. Então ele vai começar a fazer leituras do que ele vai percebendo ali, mas sem poder olhar à frente, né? Obviamente, ele não tem como ver o futuro e ver o resultado que na prática isso iria gerar. Eu acredito que a arte, enquanto elemento desumanizado, conceitualmente, ela é muito interessante, mas que na prática ela é muito inócua, muito frágil, muito sem sentido, muito estéril. O Ortega também vai dar de exemplo o Debussy como que na música, né, foi o que tratou de desumanizar a arte. Eu acho interessante essa abordagem porque Debussy é um dos compositores que nós chamamos clássicos, né, mas que não é clássico, chamamos clássicos de forma comum, né, corriqueiramente nós chamamos ele, né, de música erudita, música clássica, mas ele é um compositor moderno do século XX. Ele vai então desumanizar a arte porque trata de uma abordagem que a gente chama de impressionista, né? E é uma abordagem que busca captar os elementos do momento, né? Como quem pinta um quadro rapidamente. Isso lembra muito as abordagens orientais sobre a arte, quando a gente fala de haikai, é um poema escrito sobre um momento específico, em 3 versos. E também quando a gente fala da pintura japonesa, não, a pintura japonesa não tem esse aspecto, não. É mais a abordagem poética mesmo. Então, o impressionismo ele tem um pouco essa ideia, né? Querer reproduzir um momento específico e que não é feito rapidamente, né? As pinturas levam bastante tempo para serem feitas, mas esse buscar reproduzir aquele momento, quase um realismo, né? Alguns dizem até que o impressionismo ele é um tratado de óptica, de, de perspectivas, né? E uma execução concreta desse tratado, né, de óptica.
Do meu ponto de vista, eu gostei muito desse livro porque foi me dando essas leituras muito diferentes, eu nunca havia tratado sobre isso. Eu esperava que fosse simplesmente uma abordagem mais tradicional em relação à arte, né, que ele ia simplesmente falar contra, né, a arte modernista, mas não foi exatamente o que eu estava esperando. Mas ele vai colocar justamente, vai nos colocar para refletir sobre isso. E eu me propus a fazer exatamente aquilo que ele sugere e me colocando nesse lugar desses artistas novos, né? E é claro, por exemplo, a possibilidade, ou a possibilidade não, mas é porque eu vou refazer o que eu ia colocar. No romantismo você tem muito a ideia do artista gênio, o artista enquanto gênio e enquanto celebridade, que é basicamente a maneira como a gente enxerga os artistas hoje. Mas o artista para a época clássica, né, do classicismo, do, da Grécia clássica, do barroco, medieval, enfim. Nenhuma dessas outras, desses tempos, não dessas outras escolas artísticas, movimentos, enfim, artísticos, entre muitas aspas, né, eles abordavam o artista dessa maneira, mas sim o artista como mais um artesão que vai, através de um longo processo de formação, chegar a ser um artista. E a única diferença entre um artista e um artesão é que o artista ele teria o domínio perfeito da sua técnica, sendo a técnica um elemento não somente de domínio do material, mas sim de representar com fidelidade a ideia que esse artista teve. Que não precisaria ser uma ideia original, mas que precisaria alcançar a beleza. E a beleza seria um elemento de revelação divina ou quase divina. Isso desde a época da Grécia Clássica. Ainda que você representasse a natureza pura e simples como uma pintura impressionista, essa natureza pura e simples ela deveria remeter através de uma organização simbólica ou uma leitura simbólica, né? Seja através de uma transfiguração que se vai fazer, né? Uma desumanização, uma utilização de cores diferenciadas, enfim. Ela precisa trazer isso, essa transcendência, né? Essa revelação. Ah, falando em um termo que nós possamos compreender, mas não seria exatamente revelação, porque revelação é um entendimento mais cristão, né, da coisa, mas que funciona para o que nós queremos colocar. Né? Vamos entender a revelação como esse contato como a beleza entrando em contato com o ser humano e mostrando para ele que existe um mundo mais além. Então, do meu ponto de vista, esse livro me colocou a refletir sobre essas coisas, porque quando você, como um artista jovem, se vê colocado, né, como tendo que se igualar a um Beethoven, a um Wagner, a Liszt, Chopin, que são realmente grandes gênios incontestáveis em relação ao seu talento, né, artístico, ainda que fossem extremamente trabalhadores, metódicos e disciplinados, né, no seu ofício. Eles incontestavelmente eles são gênios, né? Eles conseguem perceber elementos de uma categoria superior e efetivamente, concretamente, praticamente mudaram o rumo da história da arte, vamos dizer assim. Então, efetivamente são gênios por terem essa capacidade. Imagina eu, enquanto um artista comum, não sou um gênio, como eu vou me desenvolver e me inserir num processo artístico? Quer dizer, então, que a arte acaba ficando apenas para gênios? Né? Esse foi algum dos questionamentos que eu tive quando eu
Eu li esse livro e eu compreendi muito, é, de forma muito, assim, empática esse processo. E acatei essas colocações aqui que ele traz como elementos bem válidos, de fato. Então, o, realmente, acredito que o artista acaba se colocando no período romântico, né, muito dentro da sua obra, de forma que ele acaba pessoalizando ela demais, fazendo com que ela seja simplesmente uma expressão de sentimentos vagos, não profundos, e que ela perca em sua qualidade formal, em sua expressão de uma estrutura inteligente que conecta com um aspecto superior. Ou seja, ela perde em beleza, porque ganha em uma expressividade emocional explosiva, seja essa expressividade emocional mais melancólica ou mais tempestiva, mais irada, mas ela perde por isso, por ficar muito presa às emoções. É interessante que na maneira que o Ortega vai abordando, ele como um espanhol, e ele se coloca dessa forma, não nesse artigo, mas ao longo de um dos artigos do livro, ele fala o seguinte: eu sou um espanhol e, como todo espanhol, não possuo imaginação. Isso é algo muito engraçado, muito curioso, né? Porque nós temos a Espanha como um dos centros, né, artísticos, né, da nossa na modernidade, né, principalmente com o Don Quixote, mas existem outras obras, né, principalmente na parte do romance, da poesia, e a gente tem esse como um dos centros, né, de arte, se não como um centro autônomo, um centro que influencia bastante, principalmente, né, os modernos. Né, no século XX existe também muita música espanhola, né, uma espécie de resgate, né, de retomada disso, e influência disso em outros artistas, né, como o próprio Debussy, que já falei mais cedo, em Ravel. E quando a gente vai, então, trazendo que ele se coloca como alguém sem imaginação, isso é algo muito curioso. Mas o que eu entendo do que ele vai colocar é que ele vai estar sempre preso à materialidade da coisa. Então, ele vai sempre analisar ou fazer uma leitura sempre de um ponto de vista que ele possua materialidade na coisa. Ele possa dizer, isso vem disso por causa disso. E ele possa traçar uma linha que vai de um ponto até outro, claramente, né? Ou que ainda que ele faça certos tangenciamentos radiais, ele vai tratar sempre da coisa de forma, eu vou dizer, concreta, né? Eu acho essa abordagem bastante interessante, é menos voltada para uma elucubração, também menos rígida em termos, né, em terminologias. E sempre que ele coloca uma palavra diferente, uma citação diferente, ele acaba por explicar o que ele está trazendo. Né? Então, eu acho que ele se faz entendível muito claramente. Né? Não é um autor difícil ou que se coloque de maneira muito enigmática, mas sim se expõe claramente, mas que, como eu falei antes, por ser um ensaio, ele não tem um caráter definido, mas sim um caráter reflexivo, filosófico, buscando colocar certas questões em um diálogo, mas sem chegar a uma definição, porque ainda não possuía a materialidade que seria própria para chegar a alguma definição. Esse, então, eu acho muito
curioso esse livro pela sua abordagem. Acho que vale a pena ler. Se você é muito, ainda não possui nenhuma prática nisso, ainda assim eu recomendo, mas com alguma ressalva, né? Porque não vai ser algo muito simples, né? É interessante ter pelo menos um entendimento básico desse período histórico, né? Do romantismo até a era moderna e perceber essas questões. É, esse, esse vídeo aqui foi mais para trazer essas colocações, né? Para recomendar esse livro, porque é um livro que nos coloca nos instiga a refletir sobre e a encontrar certas respostas sobre esses aspectos. Do meu ponto de vista, colocando um ponto final em relação ao que eu penso sobre o que foi colocado aqui. Toda arte ela vai começar através de um sentimento ou de de uma intenção. Quero reproduzir alguma coisa ou recebi uma encomenda para reproduzir tal coisa ou gostaria de presentear alguém em, por algum motivo que seja. Mas enquanto não houver aquela emoção condutora, ela não vai para frente. Então, eu acredito que a alma da arte seja esse sentimento. E quanto mais puro o sentimento do artista, mais qualidade essa arte vai ter. Existe também o corpo da arte que é dado pela sua técnica, pelos materiais que são utilizados. Se for um, uma arte imaterial, né, como um poema, uma música, o ritmo ele se estabelece aí como um elemento material que torna essa matéria mais factível. E toda a arte vai ter um aspecto transcendente, ideal, arquetípico. Se for uma arte de verdade, né? Então, ela precisa apontar para lá. Ela começa do ponto de vista do artista, ela começa com um sentimento, mas ela sempre aponta para uma transcendência. Do contrário, ela não pode ser considerada como arte. Então, esse ponto para onde a arte aponta é o que nós chamamos de forma. Qual a forma dessa obra de arte? Forma ou ideia, né, que é eidos, vai estar relacionada com o aspecto interior de algo, ou seja, é o, é o conteúdo daquela, daquele aspecto exterior que é trazido para nós. Tudo isso ele é articulado através de um símbolo, ou seja, esses três aspectos que eu coloquei, eles precisam ser articulados por meio de um símbolo que integre essas coisas, por meio de um símbolo que possa ao mesmo tempo representar a ideia arquetípica, a forma externa, material ou rítmica e o sentimento que aquela, aquela imagem, aquele símbolo suscite em quem escuta ou olhe, né, enfim. Eu posso pensar, por exemplo, na ideia de um nascer do sol, buscar reproduzir isso através de uma imagem ou de, um, de elementos musicais ou poéticos, escrevendo isso.
ritmicamente, né? No caso da música, harmonicamente. Eu vou pensar essa ideia de sol como esse elemento gerador de vida, de origem da vida, por exemplo, e eu posso ter um sentimento em relação ao sol de gratidão em relação a isso. E o ritmo do sol vai trazer, ou a imagem que o sol vai trazer, vai dar essa ideia de unidade, né? É um ser único, de irreprodutível, né? De grandeza singular. Então o ritmo ele vai ter que o ritmo ou a sua representação material ele vai precisar trazer de certa forma essa realeza, essa nobreza, né, de ser algo que proporciona tanto para aqueles que para os seres viventes, né? Pois o Sol é a matriz de toda a vida. Eu posso trazer dessa forma. Então, trazendo o conceito de vida, por exemplo, eu posso representar através do Sol, né? Eu posso representar através de qualquer outra coisa, mas enquanto esse aspecto majestoso, né, forte e generoso, eu vou sempre ter como modelo, de certa forma, o Sol. Tá? Só para dar um exemplo, o que o símbolo ele faz no contexto da arte. Mas enfim, já extrapolei aqui a ideia que era só falar do livro. Uh, Em relação a livros, eu estou buscando montar um clube do livro que fale justamente sobre beleza, sobre elementos da arte, como foi esse aqui. Se a arte deve ser mais humanizada, emotiva, ou se ela deve ser mais intelectual, já fiz claro. Mas caso você tenha alguma dúvida sobre isso, por favor, deixe aqui nos comentários. Se chegou até aqui, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e até mais.